Dê poder a um homem e ele revelará quem verdadeiramente é. O caráter não se esconde quando o ego encontra oportunidade. Muitos, ao conquistarem espaço e reconhecimento, acabam traindo a si mesmos. Trocam valores por status. Abandonam a ética por influência. Esquecem o que aprenderam sobre humildade, respeito e retidão. Começam a medir os outros por posses e não por essência. Pisam onde antes estenderiam a mão. Mas há exceções. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso de sua época, permaneceu íntegro. Cercado por tentações, poderia ter se perdido na vaidade. Mas escolheu a virtude. Escolheu o estoicismo. E essa escolha moldou não apenas seu reinado, mas sua alma. Filósofo e imperador, Marco Aurélio reinou entre 161 e 180 depois de Cristo. Sob seu governo, Roma conheceu a Pax Romana, um período de estabilidade e ordem. Mas o verdadeiro legado de Marco Aurélio está em sua mente e em suas palavras. Seus escritos, conhecidos como Meditações, são convites à reflexão profunda e ao autodomínio. Hoje, vamos percorrer alguns dos princípios que moldaram sua trajetória. Princípios que podem transformar não apenas sua vida, mas seu modo de ver o mundo. Antes de seguir, lembre-se, este conhecimento não é comum. É uma chave para outra forma de viver. Tenha clareza sobre sua causa. Em um mundo onde o imperador era o homem mais poderoso da terra, Marco Aurélio poderia ter tido tudo: luxo, prazer, vícios. A retórica era usada não para cultivar sabedoria, mas para parecer mais sábio que os outros. Era um jogo de vaidades, mas Marco recusou esse caminho. Ele sabia pelo que lutava. Escolheu viver com propósito. Não se moveu por aplausos, mas por integridade. Isso, em um contexto onde nada o impedia de abusar do poder, é uma prova de grandeza. E você? Sabe pelo que luta? Realize o seu potencial humano. Para Marco Aurélio, viver de acordo com a natureza significava viver com sabedoria. A natureza humana é racional, e a razão é nosso diferencial. Enquanto os animais seguem instintos, podemos ponderar, discernir, escolher. Seu dever era se tornar o melhor ser humano que pudesse ser. Gentil, íntegro, sábio. A grandeza não está em possuir mais, mas em ser mais. Não realizar seu potencial. Era para ele um desperdício da vida. Cada manhã era um chamado à ação. Levante-se, você é humano, haja como tal. A adversidade é parte da jornada. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas, perdas. Viveu dores que fariam muitos sucumbirem, mas ele não se vitimizou. Encarou a adversidade como parte da condição humana. Você não escolhe o que acontece, mas escolhe como responder. Quando o caos vier, não lamente. Haja, supere, cresça. A adversidade é o solo onde a força floresce. Não reclame, suporte. E no final perceba, aquilo que parecia um fardo era na verdade um convite à superação. Valorize o que importa de verdade. Marco Aurélio tinha riquezas incontáveis, mas não se apegava a elas. Não via valor nas posses, mas na forma como lidava com elas. Sabia que as coisas não o tornavam melhor. Sua grandeza não estava em bens, mas em virtude. Você pode perder tudo, mas se não perder a si mesmo, ainda terá o essencial. As posses são agradáveis, mas passageiras. Seu caráter, sua gentileza, sua sabedoria, isso sim é patrimônio real. Marco Aurélio nos ensina que não é sobre resistir às tentações, é sobre transcender o desejo, viver com propósito, escolher a virtude e reconhecer que o poder sem caráter é apenas uma máscara. O estoicismo é mais do que uma filosofia, é uma prática diária, um compromisso com a verdade mesmo quando o mundo oferece atalhos fáceis. Como Marco Aurélio provou, é possível ser grande sem se perder, e essa grandeza está agora ao seu alcance.
A fonte do bem está dentro de você. Marco Aurélio acreditava que há algo em nós mais poderoso do que qualquer influência externa. Nossa essência, nossa capacidade de virtude. Para ele, a fonte do bem não está fora, nos aplausos, no prestígio ou nas posses, mas sim no interior. E essa fonte pode jorrar continuamente, desde que você cave, desde que persista em buscar o que há de melhor em si. Nunca esqueça, somos feitos para cooperar. Para Marco Aurélio, a natureza humana é coletiva. Nascemos como as partes de um corpo, como pés e mãos, como os dentes de cima e de baixo, feitos para agir em harmonia. Quando sabotamos, desprezamos ou viramos as costas a alguém, rompemos esse elo natural. Isso é, para ele, uma agressão à própria ordem do universo. É fácil esquecer disso quando enfrentamos pessoas difíceis, mas Marco Aurélio nos lembra, elas também fazem parte da experiência humana. Um mundo sem pessoas tolas, vaidosas ou imaturas seria impossível. Então, por que pedir o impossível? Ao invés disso, aprenda a ver seus erros como resultado da ignorância. Elas agem mal porque não sabem o que você sabe. E lembre-se, você também pode estar entre os ignorantes. Quantas vezes já feriu alguém por impaciência, orgulho ou descuido? Julgar os outros é sempre mais simples. Como dizia a antiga fábula, carregamos duas bolsas. Uma com os defeitos alheios pendurada à frente, outra com os nossos, escondida atrás. E passamos a vida apenas enxergando a primeira. Marco Aurélio nos convida a voltar ao essencial. Somos feitos uns para os outros. Assim como as árvores produzem frutos para alimentar animais e os animais alimentam o solo com seu fim, o verdadeiro fracasso humano não é errar, mas desistir de servir. A vida tem fim. Isso é libertador. Falar da morte pode soar sombrio, mas para Marco Aurélio, refletir sobre ela era uma forma de viver melhor. A morte, afinal, não é inimiga. Ela é parte do ciclo. É natural como o nascimento, o sono ou o silêncio. Negamos a morte, fingimos que ela é distante, que só alcança os outros. Mas ela vem. E ignorá-la é desperdiçar a chance de viver de verdade. Marco Aurélio acreditava que a consciência da morte desperta o senso de urgência, nos força a olhar para dentro e perguntar: estou vivendo de acordo com aquilo que valorizo? Se tudo acabasse amanhã, eu partiria em paz? O estoicismo nos ensina a encarar a finitude com serenidade. Enquanto o corpo se esforça para seguir, por que deixamos que a mente se entregue? Que a alma se curve ao cansaço e à apatia? Por isso, ao despertar, celebre o fato de estar vivo. Respire com gratidão, ame com presença, pense com clareza. Viva como se sua existência fosse um ato sagrado, porque ela é, felicidade não é prazer passageiro, é virtude duradoura. Marco Aurélio, ao lado de Sêneca e Epicteto, não via felicidade como um sentimento efêmero, mas como uma conquista de caráter. Para os estoicos, prazer é aquilo que passa, felicidade é aquilo que permanece. Dinheiro, elogios, fama são externos, frágeis, imprevisíveis. A verdadeira felicidade, ensinava Marco, nasce dentro de você. Está no seu modo de pensar, nas suas escolhas, na sua disciplina. Pouco é necessário para ser feliz. Um coração virtuoso, uma mente em paz e um compromisso firme com o seu melhor. O único verdadeiro fracasso? Não cumprir o seu potencial. A única tristeza real? Ser menos do que você foi feito para ser. Você nasceu para ser grande. Não nos moldes do mundo, mas na sua essência. Para viver com simplicidade, com bondade, com justiça. Para manter-se puro, comprometido com o bem, apaixonado por aquilo que é verdadeiro. A vida é breve, mas cheia de significado. Viva como um estoico. Seja forte, seja gentil, honre os deuses, sirva os homens.
Porque isso, e só isso, é ser livre. E se tudo isso tocou você, de alguma forma, antes de sair, respire, reflita, pergunte-se: estou vivendo como alguém que sabe que vai morrer? Ou sigo adiando a vida como se ela fosse infinita? A sabedoria de Marco Aurélio não é apenas uma filosofia, é um chamado à ação, a viver com propósito, a cultivar a virtude, a parar de terceirizar sua paz. Se você quer continuar essa jornada de clareza, força interior e serenidade diante da vida, clique em um dos vídeos que estão aparecendo agora na tela. Eles vão te aprofundar ainda mais no estoicismo e te lembrar todos os dias que viver bem não depende do mundo, depende de como você escolhe ser dentro dele. Obrigado por estar aqui e que sua vida seja leve, firme e essencial.